Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje nós estaremos estudando o capítulo 24 do livro de Atos dos Apóstolos e no capítulo 23, né, o professor Josias, ele explanou a questão de Paulo estar ali na prisão de Cesareia. Então, ele trabalhou todo esse capítulo conosco na semana passada e hoje nós estaremos, então, estudando o capítulo 24. Todo o capítulo 24 nós estaremos pontuando aqui algumas questões importantes desse capítulo. E vamos então estar fazendo aí a leitura, né? A leitura do capítulo 24. Eu gostaria que todos os irmãos acompanhassem essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler então o capítulo 24. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: Visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nos tirou de entre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo de que o acusamos. E também os judeus consentiam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: Porque sei que já vai para muitos anos que dessa nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem, podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti, e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam esses mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei: Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: Havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo.
E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: Por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou Paulo preso. Muito bem, queridos. O livro de Atos, ele termina, né, a partir aqui do capítulo 24, ele termina com 3 julgamentos. Capítulo 24, né, 25, 26 termina com os 3 julgamentos aí de Paulo, né, nos tribunais. Ele percorre todos os tribunais. E lá no capítulo 27 e 28, a gente também vê a viagem, né, que ele fez ali com o naufrágio. Né? Então Paulo termina preso domiciliarmente pela primeira vez e depois vai ser solto. Né? Ele fica mais ou menos ali 8 anos solto e depois ele é preso pela segunda vez para ser executado ali por volta do ano 66 ali, né, da era cristã. Né? Então esses 3 julgamentos aí, mais a viagem, mais a primeira prisão, nós temos que reconhecer que esses capítulos, né, eles são de extrema relevância aí para a nossa fé cristã. E nesse capítulo 24, né, a gente vê que Paulo aqui começa sua via crucis, né, passando aí pelos tribunais romanos até chegar ali, né, a apelação final dele, né, que é para César para quem ele vai apelar, né, na sua última instância. Né? Então a gente vê ali que ele depois é solto, né, e fica um tempo solto e depois ele é preso novamente. Então o Lucas, né, Lucas, o autor aqui do livro de Atos, ele quer nos mostrar que a fé cristã, ela não é, né, uma religião aqui adversária do Estado. Né? A gente consegue analisar isso, né, através desses capítulos. Né? A gente vê que a fé cristã ela não vai desrespeitar os princípios, né, das autoridades civis, né, já naquele tempo ali de Paulo. Então a gente vai ver que a fé cristã ela se dá ali através da vida de Paulo, a gente consegue ver isso, né, se dá de forma pacífica. Né? E se o Estado, né, naquele momento ali né, da sua via crucis, que ele passa pelos tribunais ali, se o Estado tivesse condições ali de enxergar, poderia ver no cristianismo como a melhor ajuda para que o Estado e o mundo, né, pudesse ser melhorado ali naqueles dias, né, de conflitos existentes, que nos é relatado aqui, né? Principalmente aqui no Novo Testamento. Então, após uma série de injustiças, né, nós vemos que Paulo, em nenhum momento, através de sua conduta, mostra desrespeito às leis vigentes. Né? Em nenhum momento a gente vai ver que Paulo ele é desrespeitoso. Né? E o interessante também, queridos, é que a gente, né, aqui lendo nessa narrativa de Lucas, a gente vê também um valor teológico aí nesses capítulos finais, né? Porque a gente vê que Lucas ele se preocupa, né, quando ele escreve o livro aqui de Atos, ele se preocupa em mostrar algumas questões importantes, né, acerca
acerca aí do ID, né? ID, pregai o evangelho a toda criatura, né? Acerca também da questão de quando nós assumimos de fato, né? O ID, pregai o evangelho, né? Quais são as implicações disso, né? Então a gente vê isso muito na vida do apóstolo Paulo. E Lucas, então, ele tenta mostrar isso, né? Que Paulo, ele foi, né, um irmão em Cristo, né, um apóstolo que ele seguiu ali rigorosamente, né, os passos de Jesus. Não que ele queria, né, se gabar com isso, né, mas ele fez isso de forma deliberadamente, né? Não fez isso de forma deliberada, né? Vamos dizer assim. Mas nós vemos que ele praticamente experimentou o que Jesus experimentou, né? E Lucas ele quer mostrar isso, né? Então Paulo, ele seguindo os passos do mestre, e, e a gente vê que, né, ele vai seguindo essas pisadas de Jesus, e ele vai enfrentando, né, coisas semelhantes a que Jesus enfrentou, né? Porque quando Lucas quer mostrar isso para nós aqui, né, nesse primeiro julgamento perante as autoridades, né, a gente, a gente vê que Lucas quer mostrar que a verdadeira essência da fé cristã é essa. Né? Quando de fato nós assumimos, né, o ide, o pregai, o evangelho a toda criatura, é inevitável que nós passemos por coisas semelhantes, né, a que Cristo passou, né? E assim, nós assumimos a questão de sermos embaixadores, né? Embaixadores de Cristo, né? Então nós temos, por um lado, aqui a gente analisa uma sociedade hostil, né? Que em sua grande maioria não estava aceitando ali o testemunho da salvação pela graça, né? E Lucas, ele mostra isso, né? Desde aquela época, né, a não aceitação ali dos judeus, né, do povo ali da aliança, e o mundo, queridos, eles não irão aplaudir até nos nossos dias atuais, né? Então, quando nós assumimos de fato e começamos a pregar a salvação pela graça, né, assim como Paulo fez, nós não podemos esperar que o mundo ele irá nos aplaudir com isso, né? Mas o que conforta aqui, o que conforta a nós, né, lendo aqui essa narrativa, né, o que conforta é que nós vemos em todos os momentos aqui, né, que Paulo enfrenta essas acusações, nós vemos em todos esses momentos que o Salvador ele sempre esteve ao lado de Paulo, todos os dias. E é isso que ele nos promete, né? Eis que estarei convosco todos os dias, né? E a sua companhia, queridos, irá garantir a nós as providências em nosso favor. Então a gente vai ver aqui, né, alguns pontos desse capítulo, né, quando Paulo é julgado ali, né, perante Félix, que houve uma intervenção divina, é só a providência divina mesmo, né? Porque Paulo estava numa situação completamente, né, extremamente complicada, né? Estava sendo ali, a sua vida estava em risco, né? Ele poderia ser morto ali a qualquer momento, mas a gente vê a providência divina, e isso é uma promessa do Senhor, eis que estarei convosco todos os dias, né? E essa providência ela sempre está em favor aos cristãos, né? Porque senão nós seríamos tragados, né? Nós seríamos tragados, né? E por isso que a igreja, né, ela não acabará, queridos. A igreja ela prevalece até os dias atuais,
né, em virtude disso, dessa providência, dessa promessa do Senhor, né, que Ele estaria conosco todos os dias, né? Senão, né, nós seríamos ovelhas ali, né, fáceis a serem abatidas facilmente, se não fosse essa providência divina. Então é interessante essa questão aqui, esse relato, né, o que Lucas quer nos mostrar aqui nesse texto. Né? Aqui nesse capítulo, né, 24, nós podemos enxergar esses três momentos, né? E a gente vê que, né, quais seriam esses três momentos, né? A gente vê aqui nessa narrativa, né, um mundo completamente hostil, né? Nós vemos a providência divina, né? E o ousado testemunho, né, do nosso grande embaixador aí, né, Paulo. E a providência divina, querido, não poupa nem os melhores servos e preparados. Né? Em nenhum momento Jesus prometeu que seria assim. Né? Então a gente vê aqui, mas a providência, a providência ela nos acompanha. E a gente vê aqui que o denunciante, né? Quem que era o denunciante aqui? Né? Os denunciantes eram os sumos sacerdotes, nós tínhamos aqui um promotor, que era o Tertúlio, e o juiz era o Félix. Né? E Paulo está ali perante eles. Então era uma experiência, né, que a gente pode dizer aqui de embrulhar o estômago. Né? Nós tínhamos os denunciantes, um promotor, né, ali vamos dizer contratado pelos judeus, estava a serviço, não era uma pessoa qualquer, né? Era uma pessoa, né, bem conceituada. E nós temos o juiz, né, que é Félix. E nós vamos ver aqui que a primeira forma de acusação é de nos dar aí até náuseas, né? Então a gente vê aqui que esse orador, né, esse promotor, o Tertúlio, né, ele era um orador profissional, né? Ele era um judeu. E o interessante é que ele começa o discurso até com palavras hipócritas, né? Para tentar ganhar o juiz, né? Aquelas técnicas de oratória, né? Então era uma tática ali de estar conquistando a simpatia do juiz, como nós vemos, né? Nós vemos hoje em dia que essa tática ela é muito utilizada aí pelos oradores, né? E como que um orador, né, ele começa o discurso dizendo, né, contar com tanta benevolência, né, de Félix. Então a gente vê que ele começa esse discurso dizendo, olha, Félix, benevolente e tudo mais, e a gente vê que Félix ele não era benevolente com os judeus, né? Vamos dizer assim, ele era cruel em muitos momentos ali com o povo, né? Com o povo judeu. Mas ele começa esse discurso de forma hipócrita para tentar, né, ali até ganhar o juiz. Félix, ele não era bem visto, né, entre os judeus devido a inúmeras, né, barbáries que ele havia cometido, né? Mas a gente vê aqui que os judeus, mesmo assim, eles se unem ali, né, com as autoridades que mais ali estavam ali, de certa forma, né, assolando eles, né, para condenar ali um cristão, né? Então a gente vê aqui que esses inimigos mortais, eles acabam ali se beijando, né? E se fizeram isso também, queridos, a gente vê nessa semelhança com Cristo, a gente vê que com Jesus aconteceu a mesma coisa lá no seu julgamento. Eles acabaram ali, todos os inimigos acabaram se beijando e se unindo, né?
E eu tenho certeza, queridos, que não aconteceu, né, só com Jesus, com Paulo, como também aconteceu com muitos cristãos, né, ao longo aí dos séculos, e também há de acontecer, né, há de acontecer aí conosco, principalmente contra a pregação do Evangelho. Mas nós temos também aqui nós temos um segundo ponto que a gente poderia colocar aqui, as acusações, né? As acusações desse promotor aí, né? Que são fracas. A gente consegue ver aqui no texto 3 acusações, né? 2 de natureza civil e uma de cunho aí religioso, né? Então, a primeira aí da natureza civil é que ele acusava Paulo de ser ali uma pessoa subversiva, né? Então, ele fomenta os judeus, né? Aqui no versículo 5 a gente consegue ver isso, que ele fomenta, estava dizendo aqui, né, que Paulo estava fomentando, né, os judeus. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor aí da seita dos nazarenos. Então ele fomenta os judeus contra o império, dizia ele, né? E só que, por um outro lado, não havia evidências, né? E a gente não vê evidências que Paulo ele era esse agitador aí, né? A gente vê ao longo de suas cartas, né? Em nenhum momento, né? A gente vê na vida de Paulo, né? Indícios disso que ele está sendo acusado, né? Então a gente consegue ver isso dentro dessas viagens dele aí, né? Então era uma acusação falsa. E também uma segunda acusação que a gente pode dizer aqui de natureza civil, ele acusa que Paulo ele era um contraventor, né? Dizia o orador que Paulo era o principal, né? Como nós dissemos, o principal agitador da seita dos nazarenos, mas também a gente vê aqui que sem evidência nenhuma, né? Não tinha nada de evidência, né? Quando ele fala de seita aqui dos nazarenos, era como ali o cristianismo era conhecido naquela época, né? Era uma religião ali considerada para eles ilícita, distinta do judaísmo. E a terceira acusação aqui que a gente vê, que ela é de cunho religioso, é que ele fala que Paulo ele era um profanador do templo, né? A questão da profanação, né? Olha só, dizia que Paulo profanava o templo, mas não era verdadeira essa acusação, né? Então os judeus tinham a liberdade, né? Ali, né? Os romanos eles davam uma certa liberdade para os judeus, né? De julgar perante as suas leis ali dentro da religião, né? Podendo até aplicar a pena capital. Mas essa questão da profanação também era uma acusação falsa. Olha lá, então o versículo 5, o versículo 6, o qual intentou também, né? Ele estava acusando aqui, o versículo 6, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos conforme a nossa lei o quisemos julgar. Né? Então, além dessas acusações, mais 2 questões aqui importantes a serem destacadas nesse texto. Né? Então, aqui a gente vê que esse advogado, né, ele é desonesto com essas acusações. Né? Ele vai dizer que o que aconteceu em Jerusalém, também, ele deixa claro isso, né? O tumulto promovido foi por causa da intervenção do comandante Cláudio Lísias. Isso é falso, né? Olha só, diz assim, mas, versículo 7, mas sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência.
Então, ele está dizendo aqui que o tumulto promovido foi por causa também da intervenção do comandante. Não, mas o comandante, a partir do momento que houve ali uma discussão entre eles mesmos, né? Quando Paulo falou ali acerca da ressurreição, eles estavam atentando a Paulo e o comandante foi apenas e tirou ele ali para preservá-lo, né? Daquilo. Mas não, ele estava ali fazendo essas acusações falsas. Então, foi por causa dessa intervenção do comandante, eles diziam, né? E isso não é verdade, né? Porque quem causou todo o tumulto não foi ali de fato o comandante Lísias. Ele teve que arrancar Paulo à força em virtude ali do lixamento que ele poderia ter, né, sofrido, né, ou viria a sofrer. Mas o orador aqui ele inverte aí essa ordem dos fatos, né? E então a gente vê, queridos, né, todas essas acusações falsas e caluniosas aí contra o apóstolo Paulo, né? Então são pontos importantes aqui que a gente tem que destacar para a gente ver agora aí, né, como que Paulo se defendeu, né, sobre dessas acusações, né? A providência divina aí, né, que estava aí com Paulo e ele conseguiu de fato aí se defender de todas essas acusações, né? E temos também aqui antes disso, uma segunda inverdade, né? Aqui no versículo 8, a pressuposição de que as coisas poderiam ser verificadas. Olha só, né? Pelas autoridades. Então, olha só o que ele diz aqui: mandando os seus acusadores que viessem a ti e dele tu mesmo, né? Tu mesmo, examinando, poderás entender tudo o que o acusamos. Então é uma segunda inverdade, né? Que ele está tentando ali, né? De repente, com essa inverdade ali, interferir ali, né? Na decisão ali do juiz, né? Então, a forma mais horrorosa, queridos, né? Os fatos não são verdadeiros. E o pior de tudo, né? Que as testemunhas ali, né? As testemunhas presentes, né? Todos eles estavam concordando com isso, né? Então, e aconteceu, né? Se a gente pegar, né? Ver essa semelhança com Jesus, aconteceu a mesma coisa lá com Jesus. A gente vê lá em Mateus capítulo 26, dos versos 59 e 60, e Lucas queria mostrar isso, essa semelhança também, né? Jesus ele foi julgado de forma moral ali na calada da noite com acusações e testemunhas falsas. Então aqui perante essas acusações desse orador, né, a gente vê dessas inverdades, né, a gente vê essas testemunhas falsas também, né, presentes aqui no texto. E aqui, queridos, aqui dos versículos 20 a 21, a gente vê que Paulo ele vai contar então, né? Ele pede ali, faz um sinal para que pudesse falar. A gente vê aqui na sua defesa toda a providência divina, né? Paulo vai contar com a providência frente aos tribunais, né? E frente àquele juiz que não, naquele momento ali era o Félix, né? E o discurso, né? A gente vê que, né? Tamanha foi a providência que esse discurso de Tertúlia terminou de forma capenga, né? Devido a todas essas inverdades como foram relatadas aqui, né? E nós não temos, queridos, ideia da radiância, né? Vamos dizer assim, que tinha em Jesus. A gente não tem ideia, porque Jesus, com a sua presença, né? Era algo tão radiante que ele conseguia, né, ali impressionar, né, as pessoas,
aqueles líderes religiosos, as autoridades, e eles conseguiam sair de cada situação, né? Então, a gente vê isso também em Paulo. Nós não conseguimos ter ideia, mas que havia. Isso é a providência divina, né? Então, o, o, os sacerdotes, né? Eles, né? Como foi relatado aqui no começo dessa lição, eles contrataram alguém ali, né, da maior competência para tentar ali condenar, incriminar Paulo, né, perante aquelas acusações, né? Mas aqui nós vemos a defesa de Paulo aqui a partir do versículo 10, e ele começa ali, né, dizendo que ele não era nenhum ativista político, né? Olha só o que diz lá no versículo 11, né? Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subia a Jerusalém para adorar, ou seja, ele estava ali apenas há 12 dias, né? Então, em 12 dias eu posso ser acusado, né, dessa maneira? Será que teria tempo para fazer tudo isso, né, de ser acusado dessa forma, né? E ele estava dizendo aqui também no versículo 12, né? E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas nem na cidade. Ou seja, ele estava ali de fato para adorar, né? Ele não estava ali para promover nenhum tipo de, né, de motim, enfim, né? Ele não estava dizendo que não era nenhum ativista, mas ele estava ali disposto a adorar, né? Não tinha nenhum viés político, como nós lemos aqui no versículo 11, e não podiam afirmar a denúncia de que ele não era um subversivo, né? Então ele está dizendo aqui, ele já fala, olha, apenas 12 dias e, né, eu fui no templo para adorar. Então eu não sou nenhum aí, né, subversivo. E no versículo 14, ele fala também, ele vai se defendendo das acusações, ele vai se defender aqui também da questão, né, da outra acusação. Mas confesso que isto que conforme aquele caminho se chama de seita, assim sirva a Deus e nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então aqui a gente vê que essa fé, que é o caminho, não é um tipo de espiritualidade estranha que ele estava promovendo, né? Porque o que ele estava, essa fé a qual ele estava ensinando ali, pregando, ela foi ensinada pelos próprios patriarcas e pelos profetas, né? Ou seja, o cristianismo, na verdade, né, ele quis dizer que o cristianismo é o verdadeiro judaísmo. É isso que Paulo estava querendo dizer, né? Então, aqueles que estavam acusando, né, dessa questão, né, e Paulo deixa claro que a fé, que o judaísmo, na verdade, ele é o verdadeiro cristianismo, né? Tudo que ele ensinava provinha ali das escrituras, né? Da lei e dos profetas, né? E quando implodiu, né, queridos, a gente sabe que quando implodiu a reforma também, os segmentos estavam divididos em sua essência, né? E a gente vê, né, que assim, né, os que se levantavam, né, contra essa questão, né, dos ensinos ali, você era considerado até como um herege, né? E a igreja, principalmente a igreja, né, católica na ocasião, afirmavam a mesma coisa aí, né? Então é bem semelhante com o que Paulo passou aqui, né? A reforma era na verdade, na ocasião, né? A gente vê que a reforma era, na verdade, um resgate do verdadeiro cristianismo, da essência, né, do cristianismo, né? Então, Paulo disse, né, adoro a Deus e nossos pais, né? Compartilhava da mesma esperança, né?
da ressurreição de justos e injustos, né? Então a gente vê aqui que no versículo 16 ele fala isso, ó. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos nem com alvoroços. Certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem, eu digo, estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho. Agora, a não ser estas palavras. Então ele fala assim, ó, a não ser essas palavras, a única coisa que eu fiz aqui, né, que causou todo esse problema, né, que ele fala assim, ó, hoje eu sou julgado por vós acerca do quê? Da ressurreição de justos e injustos. É por isso que eu estou sendo aqui acusado, né? Então, Paulo deixa claro essa questão aqui também. E nós vemos, né, queridos, que lá no passado também, né, Paulo estava dizendo, então, aqui que ele tinha uma relação, né, a relação aí, né, com os profetas do passado, a que Paulo estava se referindo, né, que esses profetas do passado também, ao denunciarem essa questão da degeneração, né, do Estado, dos anunciadores da aliança, foram acusados, sempre foram acusados também de falsa pátria, né? A gente vê isso lá com o profeta Jeremias, sofreu muito com essa questão, né? Com o desterro para a Babilônia, né? Ele fez de tudo para evitar esse desastre, né? Que acontecesse esse desastre, mas foi acusado de ser inimigo aí da nação da aliança. Então, Paulo disse que não era, né, ali essa pessoa, né, esse profanador aí do templo, né? Então, essas acusações indiretas da degeneração do templo, né? Mas Paulo disse aqui no versículo 28, né? Olha só o que ele disse aqui, ó, nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia. Então, Paulo está dizendo assim, eu não sou nenhum profanador, né? Já me acharam santificado no templo, né? Então, isso é importante, queridos, né? Já estava purificado, não havia tumulto, e os que o acusavam, pior ainda, né? Não estavam presentes. Olha só, no versículo 19, os quais convinham que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Então, olha só que interessante, né? Como alguém poderia acusar Paulo, né, de estar com os gentios numa parte ali exclusiva do templo, destinada aos judeus, né? Isso jamais poderia acontecer. Paulo estava bem ciente, né, das implicações, né, que isso tinha, né? Numa parte ali que era exclusiva ali, né, que era para os judeus, né? Só que Paulo fala assim, olha, eles estavam ausentes. Como que eles estão aí me acusando, né? E a ausência deles seria até uma acusação ali, né? Do próprio direito romano, né? Mas que estava sendo aceito aqui, né? Então Paulo ele se defende aí também dessa questão, né? Os meus acusadores não estavam presentes, né? Não sou nenhum profanador do templo, eu estava ali já purificado, né? E aí conclui, né? Paulo conclui fazendo alegações do julgamento ali do Sinédrio, também no versículos 20 e 21, né? Dizendo assim, ou esses mesmos, né? Digam, né? Ou digam esses mesmos, se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho, a não ser essas palavras que, estando eu entre eles, clamei, que hoje estou sendo julgado acerca da ressurreição aí
dos mortos, né? Então, Paulo conclui fazendo essas alegações aí do julgamento do Sinédrio, né? Que nada tinha na sua conduta o traço, né? Nenhum traço negativo ali dentro da sua conduta, né? Sua conduta moral ali, que pudesse ser classificado como uma iniquidade, né? Salvo uma questão. Versículo 21 ele deixa claro. A ressurreição, né, dos mortos, que não era uma questão moral, né? Não era moral, religiosa ou política, né? Paulo quis deixar claro, mas sim doutrinária. Então Paulo constrói todo o seu argumento dizendo que, olha, essa acusação que vocês estão fazendo aqui é uma questão doutrinária, né? Então é algo, né, que não faz o maior sentido, né? De repente eu estar passando por tudo isso. Então a gente vê a providência divina, né, de Paulo construindo todo esse argumento, derrubando, né, derrubando todas aquelas acusações, né, dessa forma aqui, né? Então, queridos, e naquela ocasião, quando Paulo fala que ele foi acusado, né, da ressurreição, né, que ele estava pregando a ressurreição, que a gente sabe porque os saduceus eles não criam na ressurreição, né, e os fariseus sim. Então, quando Paulo falou isso, que houve aquela confusão na assembleia, né, entre os saduceus e os fariseus. Então, toda essa capacidade, queridos, de Paulo não era nenhum mérito dele, né, que eu quero frisar bem aqui, mas sim uma providência divina. E olha que interessante, né? Ele próprio diz lá em Romanos 8, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então a gente vê que Deus era com Paulo. Então, se Deus é com nós, quem será contra nós? Agora, se a gente inverter, né? Se a gente inverter isso daí, daria um certo problema, né? Olha só, né? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus não é por nós, pode ter, queridos, pode ter o mundo inteiro a nosso favor, né? Não existe providência divina em relação a isso, né? E a gente vê isso também, né? Essa questão da providência divina na vida de Lutero com a Reforma, né? Todas as autoridades civis e religiosas se ajuntaram ali, né? Na luta de Worms ali, eles se ajuntaram contra ele, acusando impecavelmente, assim como Paulo foi acusado, né, com aquele orador lá, para que se retratasse. Então Lutero ele teria que se retratar, senão ele iria morrer. Aí Lutero pediu um tempo, né, um tempo para... E aí ele voltou ali, parece que depois de 2 dias ele voltou e ele disse assim, né, ele disse da seguinte forma: eu não vou negar nada, o que eu falei eu sustento. E ele disse uma coisa importante, né? Se a gente lê ali todo aquele discurso, né, de Lutero, ele disse assim: assim Deus me ajude. E naquela ocasião a gente vê que Lutero ele desmontou também todas aquelas acusações, assim como Paulo fez. Mas foi por mérito de Lutero? Foi pela genialidade de Lutero? Não, mas foi pela providência divina. Assim também, a gente não pode negar a genialidade do apóstolo Paulo, mas a providência divina. Se Deus está conosco, e Ele nos prometeu isso, quem será contra nós? E aí a gente vai para os versículos 22 a 27, né? Então, a gente vê aqui, né? Parece-me que Paulo, né, ele vai falar aqui, parece que ele está livre. Mas como que pode, né? Diante dessa situação aí, né? Então, como que pode, né? Diante dessa situação aí, poderia
poderia dar, né, aquela situação, aquele embrulho, né? Como que Paulo pode? Mas ele usou ali de certa, como que ele poderia ser diplomático, né? Naquela ocasião, né? Mas como servo de Deus, a gente vai ver aqui também que ele não deixou aqui no final, a gente vê dos versículos 22 a 27, que ele não deixou, né, de entregar ali o evangelho na sua essência. Isso, queridos, também Lucas deixa claro para nós, né? Que Paulo, passando toda por aquela situação, né, aquele embrulho, aquela providência, e ele não deixa de entregar ali o verdadeiro evangelho. No versículo 27, a gente vê, né, que Paulo, né, ele mostra ali a degeneração, né? A gente vê aqui que Lucas relata a degeneração do Estado naqueles dias, né? E Félix, né? Félix, tendo um entendimento de toda a situação, ele poderia ter solto Paulo, mas ele manteve Paulo ali sobre custódia, ele adiou, né, todo o processo. Ele poderia ter entregue Paulo aos judeus, né, por ser um tirano aí, né, mas ele foi restringido, queridos. Ele foi restringido. E a gente vê mais uma vez aqui essa providência divina, né? Aqui nesse final, no versículo 33, a gente já começa a ver a providência daquele tirano, né? No versículo 23, aqui fala que ele, olha só, ele foi condescendente, né? Com Paulo, olha só, e mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Olha que interessante, né? A gente vê aqui a providência divina e, né? E Deus, a gente vê aqui que o tratamento foi condescendente, e Deus aqui ele confirma, né, todo esse testemunho aí do apóstolo Paulo, né? Testemunho esse, né, queridos, que Félix e Drusila não tardou ali, né, em estar ouvindo o apóstolo Paulo, né, aquele que era o principal porta-voz, né, da mensagem cristã naqueles dias. E nós, né, nós sabemos que Drusila era judia, né, e, e talvez por isso, né, eles foram despertados em estar ouvindo ali, né, não numa situação ali de julgamento, né, que aconteceu, né, mas eles estavam querendo ouvir, né, o que aquele homem ele tinha a falar sobre a fé cristã, né, aquele homem que portava ali, né, naquele momento ali, a mensagem, né, da fé cristã, né, e a gente vê também, queridos, né, uma situação parecida, né, que aconteceu lá com a família de Herodes, né, que Herodes também ele queria ouvir, né, ali todo o testemunho de João Batista, mas a gente vê que Herodes ele estava apenas curioso, né, como acontece aqui com Paulo. Eles estavam curiosos também em saber, né, ali o que Paulo teria a dizer ali, fora daquela questão de julgamento, né? Então a gente vê de duas maneiras, né? Essa questão aí né, dessa confirmação do versículo 22 ao 27, né? Aqui a gente vê que em sua dissertação Paulo fala de três coisas, né? Da justiça, do domínio próprio, né? E do juízo vindouro, né? De forma assim subjetiva a gente entende que Paulo, né, ele dá a entender que Paulo, né, ele está transmitindo ali de fato a eles toda a mensagem do Evangelho em toda a sua essência,
né? E Paulo ele é bem objetivo em relação a essa questão, né? Ele fala da justiça, queridos. Quando Paulo se refere à justiça, né? O que dá a entender é que a gente tem em vista aqui, né? Pelos relatos, né? Históricos principalmente, né? Que o governador ele é uma pessoa extremamente cruel, né? Era conhecido isso perante aquelas pessoas, né? Ele era cruel e a sua crueldade, né? Ele era, né, conhecido assim, ali perante os judeus, né? E ele havia demonstrado isso em várias ocasiões, né? É, é, então era como que Paulo tivesse dizendo, né? Ó, você não tem dado valor, né? Você não tem agido com justiça ali com os próprios judeus, né? Era como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, você não tem dado valor aos princípios ali da justiça divina em sua maneira de exercer a sua autoridade, né? Precisamente no que diz respeito ao tratamento com os membros da aliança. Então a gente vê que, né, os judeus enfrentaram ali problemas sérios, né, com Félix, né? Félix cometeu aí barbáries em relação a essa questão. Então Paulo, ao se referir à justiça, fala assim, olha, exercendo a sua autoridade você não tem nada da justiça divina, você não carrega nada consigo, né, dessa justiça divina. E também a gente vê Paulo falando sobre a questão do domínio próprio, né? Na sua dissertação, né? O domínio próprio, aqui a gente pode entender que Paulo ele não se refere a uma questão de santificação, mas havia um ato ali entre ele e a Drusila, né? Félix e Drusila, um ato conjugal, né? Ilícito, né? A Drusila era ali tinha Félix como seu segundo esposo, né? E a forma com que ele, né, fez com que aconteceu, né, essa união entre eles foi uma forma ilícita, né? Ou seja, Félix ele articulou, né, essa união com Drusila contratando um mágico na ocasião, né, fazendo né, fazendo todo um trabalho em si para que esse mágico fizesse um trabalho em si, todo um trabalho em si que, né, para que Drusila ela ficasse encantada com ele, né, e deixasse seu marido, né? Foi a forma com que aconteceu. Então Paulo ele está se referindo a essa questão aí do domínio próprio, né? Dessa forma com que ele fez, nessa forma ilícita, né? Né? Principalmente dessa união matrimonial aí dele com a sua esposa e principalmente aqui, queridos, essa questão, né? Em sua dissertação que ele fala do juízo vindouro, né? Essa questão do juízo vindouro, né? Porque tinha certeza que seus ouvintes não estavam preparados, né, para o juízo vindouro, principalmente Félix, né? Então as palavras de Paulo, ela estava aí carregada, né, por uma unção que nós não somos capazes de descrever, né? Algo que foi tão poderosamente autenticado por Deus, né, pelo Espírito Santo, né? Que caiu como uma bomba naquele pós-graduado ali, vamos dizer assim, em crueldade. Olha só o que diz o versículo 25 aqui, ó. Diz assim, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu, né? Por agora vai-te e tendo oportunidade te chamarei. Então, olha só que interessante, né, queridos, né? O que Félix fez, né? Então ele ficou espavorido,
né, com aquela dissertação, ouvindo da verdade de Paulo, e o que ele fez? Né? Vai embora, né? Quando eu tiver um tempinho aqui, né, eu te chamo outra vez. Né? E hoje, queridos, né, acontecem situações semelhantes. Né? Muitas pessoas, elas vão, elas procuram, elas querem ouvir a verdade, né? Elas ficam numa situação ali, né, como semelhante a de Félix, preocupada, né, favorita tal, mas em muitas ocasiões, né, o que nós ouvimos dessas pessoas, né? Quando a gente fala, olha, vamos lá, vamos ouvir o Evangelho, tal, a palavra de Deus, né? Ela é poderosa para transformar, para salvar, né? Mas o que a gente ouve muitas vezes das pessoas? Não, agora não, né? Quando eu tiver um tempinho eu vou. Dá vontade até de falar, né? Quando você tiver um tempinho você vai, né, já estar aí no inferno, né? Mas por último, queridos, que eu queria, né, já está encerrando a aula aqui, uma última questão aqui importante é que Deus é quem guarda as suas ovelhas do mal. Né? Aqui a gente vê no versículo 26, olha só, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Né? Então, nós temos aqui duas deduções acerca dessa questão. Né? Então a gente vê aqui que Paulo, né, Félix também estava interessado ali em ganhar alguma coisa, né, com a própria prisão de Paulo. Né? Mas Deus guarda as suas ovelhas do mal. Aqui nós, segundo relatos dos estudiosos, nós temos duas deduções em relação a essa questão de Félix tentar ganhar alguma coisa de Paulo. A primeira, alguns estudiosos dizem que Paulo ele pode ter recebido uma herança significativa e o governador, né, ao saber disso, queria aí ganhar alguma coisa. Mas a segunda, queridos, que é a que eu entendo, né, que pode ter acontecido aí da forma de pensar de Félix, é que foi quando o próprio Paulo ele disse que levou, né, uma oferta para Jerusalém, a gente vê aqui mesmo no texto, né, e pensou que a igreja tinha dinheiro e ele poderia ganhar, né, ali daquela situação alguma coisa, né, de Paulo. Né? Paulo é uma pessoa que tinha dinheiro, já que ele conseguiu ali se organizar para trazer tantos recursos assim, né, para o pessoal ali né, para os seus ali de Jerusalém, então ele tem dinheiro, então eu vou tentar ganhar alguma coisa. Então foi, né, mas Deus guarda as suas ovelhas desse mal. Então, o que se destaca, querido, não é aí né, nessa questão aqui do versículo 26, né, não é o descalabro aí da autoridade, né, de Félix em obter a propina, e sim do comportamento do apóstolo, né, não dando o dinheiro. Né. Essa é a ética, né, a ética cristã aí, né, por mais que estejamos aí nas garras, né, do maligno em algumas situações, né, assim como o apóstolo Paulo passou por toda essa situação ali, né, e nós não podemos aí usar dessas mesmas armas aí, né, do mundo, né, pulando aí de galho em galho, né, com esse tipo de expediente, né, dando uma propina ali, recebendo uma propina aqui, né, então nós não podemos fazer dessa forma. Então Lucas deixa muito evidente isso para nós também, né? Que Deus ele guarda as suas ovelhas, né? Deus ele nos preserva, né, resilientes a essas coisas, né? E a gente vê que Paulo, né, Paulo foi preservado por Deus. Paulo ficou preso ali né, por praticamente 2 anos e Deus sempre conservou a sua fé. Paulo teve a oportunidade de estar escrevendo
várias cartas, né, de estar proclamando ali a mensagem do Evangelho, e Deus o preservou, assim como ele nos preservará também de todo esse mal, né, queridos? Então Deus o favorecia, e Deus está conosco, é uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos, né, entender essa palavra, que essa palavra possa penetrar os nossos corações e que nós possamos, né, ter como referência, né, para a nossa vida cristã a vida do apóstolo Paulo. Nós estamos estudando esse livro de Atos, maravilhoso, então a gente pode estar conhecendo, né, a essência do cristianismo através aí da vida, né, da forma de viver, né, da forma de pregar o evangelho, né, através aí da vida do apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe. Próxima aula estaremos estudando então o capítulo 25 aí do livro de Atos. Um abraço a todos.